Estamos ao vivo, Ana. Olá, pessoal. Que bom poder estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente, né? Espero que vocês estejam bem, tá? Participando das nossas aulas, né? Acompanhando aí os slides, fazendo as atividades, né? Fico muito feliz em estar aqui com vocês para dar continuidade, né, ao nosso conteúdo. No caso aqui, né, de artes, mais especificamente Brasilidade e Arte e Cultura, ok? E vamos aqui, tá? Partir aqui, vamos relembrar, né, de onde nós paramos, tá? Das nossas últimas aulas. Nós vimos, estudamos, né, a formação do povo brasileiro, a cultura, né, no caso, o povo indígena, europeu, a cultura europeia, né, africana, e a influência, né, e a influência indígena também na nossa cultura. Depois, começamos a estudar um pouco sobre modernismo. Agora nós vamos aprofundar esse conteúdo. O objetivo da aula de hoje, gente, é introduzir as principais características do modernismo brasileiro e sua primeira fase. O que foi esse período, tá? Como nós estamos estudando Brasilidade, Arte e Cultura, né, não tem como vocês deixarem de estudar um movimento artístico chamado modernismo, tá? Que ele foi um ponto mesmo crucial de mudança, tá, na arte brasileira. Porque, assim, até então, nós sempre pegamos, né, digamos assim, influências, tá, do que vinha da Europa, né, desde a nossa colonização, o que vinha, né, no caso, o contato que tinha com a arte era trazida para cá, desde a colonização, o imperador trouxe artistas para fazer arte aqui, e a partir daí começou, né, mas artistas mesmo logo no início não tínhamos assim, foi trazido para cá, e com o decorrer dos anos, né, no caso, os artistas foram aprimorando, foram aprendendo algumas técnicas, mas sempre com influência, né, europeia principalmente. E nesse período aqui, nesse período chamado modernismo, houve uma grande mudança. Eu preciso fazer aqui uma pontezinha para vocês poderem entender o modernismo. Nós tivemos um período na arte, tá, chamada de arte de vanguarda. É o tipo de arte aqui do modernismo. Professora, o que é essa arte de vanguarda? É quando é uma arte que está à frente do seu tempo, tá? É algo inovador, algo diferente, algo que vai chamar a atenção. Por isso, essa repercussão toda quando se fala em modernismo, tá? Agora vamos aqui. Modernismo no Brasil. O modernismo no Brasil teve como marco inicial a Semana de Arte Moderna em 1922, momento marcado pela efervescência de novas ideias e modelos. Gente, aconteceu, tá, este evento, Semana de Arte Moderna. Foi o pontapé inicial, digamos assim. O que foi que aconteceu aí nessa semana? Os artistas, tá, uma elite, tá, formada-se por alguns artistas que viajavam bastante, que tinham contato com o que estava acontecendo lá fora, com a questão dessas artes de vanguarda, tá, resolveram se reunir e expor os seus trabalhos, tá, no caso. O modernismo, gente, ele não ficou restrito somente à literatura, tá? Ele foi movimento musical, tá? Várias outras modalidades está envolvida aqui no modernismo. E no caso, assim, eles eram influenciados por artistas, né, de vanguarda, esses artistas inovadores, tá? No caso, aqui no Brasil, tivemos a Tarsila do Amaral, que é muito conhecido de vocês, né, em outros momentos, eu tenho certeza que vocês conhecem, mas adiante nós vamos ver algumas telas
da própria Tarsila, que são artistas influenciados por alguns outros, tá? No caso, como a Tarsila é influenciada pelo próprio Pablo Picasso, tá? Que é um grande nome da arte cubista, que é de vanguarda, é inovadora. Então, artistas que tinham esse mesmo ideal, esse mesmo pensamento inovador, moderno, digamos assim, esse pessoal resolveu se reunir e expor seu trabalho. Então, resolveram criar a Semana de Arte Moderna. Foi o momento que eles tiveram de expor seus trabalhos, né? No caso, a semana, mas foram 3 dias que eles tiveram para expor os seus trabalhos. E, gente, essa semana realmente foi crucial, porque chamou a atenção, certo? A crítica ficou chocada, digamos assim, porque era algo muito novo, algo que impactava, né? No caso, chamava a atenção da sociedade, porque até então não era produzida a arte no Brasil da maneira que foi produzida. Nós vamos ver mais adiante como era essa arte. Lembre-se que o modernismo foi um movimento cultural, artístico e literário da primeira metade do século XX. Ele situa-se entre o simbolismo e o pós-modernismo, a partir dos anos 50, havendo ainda estudiosos que considerem o pré-modernismo uma escola literária. Então, essa questão dessas escolas literárias aqui, como simbolismo, pós-modernismo, em outros momentos vocês vão estudar mais. Mas aqui ele coloca, eu coloquei aqui no slide, e essa questão aqui, a partir dos anos 50, para que vocês possam situar no tempo, né, pensar um pouco sobre o contexto histórico, né, porque, mais uma vez, eu falo, não tem como compreender a arte, você estudar a arte sem saber o contexto histórico, né, sem saber a história daquele país, daquele lugar, o que é que se passava, o que estava acontecendo na política, certo? Tudo isso influencia o que vai ser produzido na arte, ok? Pronto. Agora nós vamos entrar no contexto histórico, né, que é muito importante para que vocês compreendam como era essa arte moderna, tá? O modernismo surge no momento de insatisfação política no Brasil. Isso em decorrência do aumento da inflação, que fazia aumentar a crise e propulsionava greves e protestos. Então, né, aqui, qualquer semelhança, né, aos dias atuais, não vai ser nada aqui que vá surpreender vocês, né? Então, era um contexto difícil aqui nessa época, tá? De crise econômica, né? O povo realmente sofrido, passando necessidade, e os artistas acharam interessante, não só vou retratar aqui só uma paisagem bela, uma praia, né? Os coqueiros, algo tão belo assim, não. Por que não colocar na tela a situação vivida em nosso país? Né? Por que não fazer aqui uma crítica? Utilizar a minha arte para fazer uma crítica. Ok? A Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1919, também trouxe reflexos para a sociedade brasileira. Outro ponto importante, gente, porque com a Segunda Guerra Mundial, tivemos, né, a chegada dessas pessoas, né, esses refugiados de guerra chegando aqui no Brasil, tá? Tivemos aqui chegada de europeus, né, japoneses, em sua grande maioria, né, ali na região de São Paulo. E assim, também não é um contexto diferente dos dias atuais, né, que nós recebemos também imigrantes aí, né, vindo também de situações de guerra, conflito econômico e tudo mais. Então, esse contexto da Primeira Guerra é importante, né? Provavelmente vocês já ouviram também sobre isso nas aulas de história de vocês, tá? Esse próprio quadro, gente, tá aqui ao lado, esta imagem diz muito sobre esse período aqui, esse segundo ponto do nosso slide. Se vocês observarem, né, os rostos aqui, é uma multidão, né? Muita gente aqui. Aqui ao fundo eu tenho a imagem aqui que representa aqui uma indústria, uma fábrica, né? Então ele retrata aqui muitos rostos diferentes,
né, traços diferentes aqui representados, mostrando já essa, né, miscigenação do povo brasileiro, esse povo diferente, e esse povo que deixava muitas vezes o seu país para ir trabalhar em São Paulo, né, nas grandes indústrias. Né? Eu tenho aqui traços, pessoas aqui nessa pintura da Cila do Amaral, com traços orientais, né, que remete aí ser um estrangeiro. Então, são elementos aí nesta imagem que retrata bem esse período. Assim, numa tentativa de reestruturar o país politicamente, também o campo das artes, estimulado pelas vanguardas europeias, encontrava-se a motivação para romper com o tradicionalismo. Pronto, gente. Com a situação que o país vivia, influenciado pelas vanguardas, que era um tipo de arte inovadora, diferente, que fugia do tradicional, foi um prato cheio, tá? Para romper com o que era o tradicional e fazer uma arte diferente, em que eu ia fazer uma crítica, né, de maneira mais livre, porque eu ia poder ser, no caso, não seguir tantas regras para fazer essa minha pintura ou para compor uma música, certo? Então, tinha uma certa liberdade. Foi a Semana de Arte Moderna que marca essa tentativa de mudança artística, né? Porque foi o pontapé inicial, mas sofreu muitas críticas, tá, gente? Porque foi algo inovador. Características do modernismo. Aqui, gente, tem alguns pontos voltados para a produção literária, poemas, textos, e outros, né, no geral, também para as artes plásticas. Primeiro tópico, liberação estética. Como assim? O artista ele é livre para expor ali na sua pintura, na sua tela, o que ele bem entender, uma arte abstrata, ou uma figura humana meio que deformada, meio que desfigurada. Tá? Ele tem essa liberdade, essa liberação estética. Segundo ponto, ruptura com o tradicionalismo. Então, chega de fazer telas, quadros apenas, reproduzindo ali próximo à realidade, na perfeição, tá? O artista é livre para se expressar, né, da maneira que ele quiser, sem colocar ali essa perfeição para representar ali o rosto de uma pessoa, ele tem essa liberdade. Experimentações artísticas. Os artistas se sentem livres, no caso aqui, para experimentar o novo, né? Eles se arriscam mais, né? Digamos, eles não vão ficar temendo se vão ser criticados ou não, eles realmente têm essa coragem de inovar. Liberdade formal versus livres, abandono das formas fixas, ausência de pontuação. Aqui trabalhando mais a questão dos textos, né? No caso, poemas. Como assim versus livres? Vocês devem ter estudado nas aulas de vocês de poema que existe uma métrica poética. Você faz uma continha, né, para saber quantas sílabas poéticas tem naquele verso. Existe um certo rigor, né, nessa produção de um verso. E a partir do modernismo, não. Eu poderia fazer aqui o meu verso, se está interessante, se está legal, se está falando sobre algo interessante, eu vou poder publicar, não vou precisar contar, fazer ali para saber se a métrica está correta, ok? A ausência de pontuação, certo? A liberdade poética, digamos assim, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Então, sem essa preocupação com a pontuação, sem esse rigor, tá? Essa chamada, né, liberdade poética. Linguagem com humor. Porque, assim, esse período ele foi bastante crítico, tá? É um momento de crítica, mas com um certo tom de humor, tá? É você mostrar ali a realidade, mas também saber colocar um tom de humor, tá? Uma dose de humor ali na sua crítica. E valorização do cotidiano, certo? Como você vê nessa imagem, pessoal, como você pode ver, uma cena cotidiana, uma pessoa
pela imagem demonstra aqui zona rural, né? Provavelmente, aqui próximo a um lago, tem muitas plantas aqui ao redor, e ele pescando, né? Então, se no cotidiano, uma pessoa que acorda e vai pescar, muitas vezes para trazer aquele peixe ainda para o seu almoço, uma cena cotidiana. Eu ainda colocaria mais nessas características, tá, gente? Essa questão, a questão aqui do modernismo, a crítica, né? Uma crítica social, acho que já falei isso para vocês em sala de aula, crítica social, mas também com um certo nacionalismo, tá? Porque, assim, eles criticam, tá? Mas não é porque, eu não gosto do meu país. Eles gostam do país, né? E por gostar, eles fazem essa crítica, tá? Então, não é um nacionalismo exagerado que não vê a realidade do país, não. É um nacionalismo crítico, tá? Então, né, fica também um dos pontos que vocês devem sair hoje sobre o modernismo seria uma crítica, né, no caso, um nacionalismo crítico, tá? Valorizar as coisas do Brasil, valorizar o nosso país, mas de maneira crítica. Vamos lá. Alguns autores. Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade. Né? Esses aqui, acredito que, né, vocês já devem ter ouvido muito falar, principalmente o Carlos Drummond de Andrade, ok? Aí aqui na imagem, né, tenho aqui eles, como eu falei para vocês, esses jovens, né, em sua maioria, eram homens, assim, jovens que tinham oportunidade de viajar, né, eles tinham esse contato com essas vanguardas, com o que estava acontecendo lá fora, né, e trouxeram aqui para o Brasil, mas fazendo aí botando um toque, né, de crítica aí nesse modernismo, né, aqui, o modernismo brasileiro. Fase do modernismo. Primeira fase, de 1922 a 1930, nesta fase, conhecida como a fase heróica, os artistas buscam a renovação estética inspirada nas vanguardas europeias, cubismo, futurismo, surrealismo. Então, eles vão buscar meio que copiar mesmo o que acontecia lá fora, muito inspirado, digamos assim, tá, nas vanguardas europeias, tá, cubismo, futurismo. Já cheguei a falar, acho que para vocês, sobre o cubismo, utilização de formas geométricas, futurismo, movimento artístico, gente, aqui, onde ele é bem diferente. Aqui, o artista ele vai valorizar, certo? Digamos, o que seria o inusitado, mas muito relacionado aqui a tecnologia, o que é novo, tá? Como o próprio termo diz, seria essa inovação, tá? Mais voltada aqui para tecnologia, futuro, tá? E surrealismo, já foi trabalhado também, algo surreal, algo diferente, né? Fora da nossa realidade. Portanto, este período caracterizou-se por ser o mais radical, certo? Então, ele foi, assim, mais radical porque ele pegava muito ali ao pé da letra o que vinha lá das vanguardas europeias, tá? Né? O que eles aprenderam lá, trouxeram para cá também. Ainda que as fases do modernismo. Tivemos aqui, gente, umas revistas. Temos aqui Claxon, Estética, a revista Terra Roxa e Outras Terras e revista Antropofágica, tá? Essa imagem aqui é só uma parte dela, creio que ela seja bem conhecida de vocês, né? Já vou fazer a pergunta aí, Ju, se alguém coloca aí no chat, se sabe, essa parte aqui, ela não está inteira, mas se alguém lembra qual é o nome dessa tela, que ela é bastante conhecida, já foi trabalhada tanto por mim como outros professores também, tá? Lá na escola, se alguém lembra o nome
dessa obra, né, e qual artista, tá bom? Vão colocando aí no chat. E temos aqui também Manifesto da Poesia Pau-Brasil, Manifesto Pau-Brasil e Manifesto Antropofágico e Manifesto Regionalista, tá? Nós vamos estudar mais na frente, de forma mais minuciosa, esses movimentos, esses manifestos, ok? Pronto. Aí aqui, outros grupos, né, e movimentos. Movimento Pau-Brasil, Movimento Antropofágico, Grupo Modernista Regionalista de Recife, Movimento Verde e Amarelo e Escola da Anta. Aí temos aqui, né, outros autores na primeira fase, também sobre a importante pintura de Tarsila do Amaral. Temos aqui essa tela. Vamos analisar, gente, um pouquinho essa tela. As atividades de vocês são bem, em sua grande maioria vai ter imagens, tá? E vocês vão fazer a análise das telas. No caso, eu falei para vocês, né, que o modernismo, de certa forma, ele era nacionalista, né? No caso, Tarsila do Amaral, ao pintar nesta tela, ela colocou aqui elementos da arte cubista, que é uma arte de vanguarda. Por que, professora, que ela utilizou? Ela fez uma figura humana, mas usou aqui, ó, fez aqui de forma desproporcional. Tá vendo, ó, como é desproporcional? E o cubismo dá essa liberdade para o artista, tá? Então, Tarsila foi aí influenciada, né, por Pablo Picasso, tendo essa liberdade de fazer uma figura humana da maneira que ela quis, que ela pensou. Tem outro elemento aqui, gente, que faz lembrar aqui o nacionalismo. As cores, tá, escolhidas. As próprias obras da Tarsila, além de bem colorida, quando não, ela escolhe muito, quando não é tão colorida assim, utilizando vermelho, ela utiliza, em sua maioria, verde, né, o azul e amarelo, que faz lembrar aí, né, as cores da bandeira do Brasil, ok? Ju, alguma pergunta? Aliás, alguém respondeu lá como é o nome da imagem, daquela imagem que eu fiz a pergunta, aquele pé? Responderam sim, viu, Ana? Foi. O William respondeu Abaporu. Isso. A Clarice falou que achava que era pé grande. A Carol respondeu Abaporu. Deixa eu ver aqui quem mais. A Luana respondeu que é Abaporu e é uma obra da Tarsila do Amaral. Muito bem. E o Luiz Samuel também, Abaporu e Tarsila do Amaral. Muito bem. Gostando de ver a participação de vocês. Certo? Posso fazer aqui as considerações, a revisão, rapidinho? Ainda tem tempinho, né? Gente, assim, recapitulando, né? O que vocês devem sair desta aula de hoje, tá? Aí na mente de vocês. Movimento artístico chamado modernismo, tá? Aconteceu em meados iniciou 1922, né, e perdurou por ali 1930, se estendeu um pouquinho até 1950, período chamado modernismo. E é preciso vocês saberem o contexto histórico, momento difícil em nosso país, tá? Chegada de imigrantes, inflação muito alta, tá? Problemas mesmo sociais que né, acompanham a história do nosso Brasil, né, desde muito tempo, e tudo isso fez com que muitos artistas quisessem inovar essa arte, tá? Então, eles foram atrás de buscar, influenciado, né, pela arte de vanguarda, e fazer aí uma crítica social, mas de maneira nacionalista, tá? Colocando cenas do cotidiano brasileiro, mas sem deixar de fazer uma crítica. Tem alguma pergunta, Ju? Não, Ana, sem perguntas.
Certo? Então, pessoal, vamos analisar aqui esta imagem, tá? Aqui rapidinho. No caso, mais uma vez, eu falo para vocês as cores utilizadas, né? O verde, azul, amarelo. Elementos da nossa, né, fauna e flora, né? Aqui bem representados. O nosso povo aqui, tá? Então, ao ver uma tela nesse contexto, no caso, representando o povo, cenas do cotidiano, tá? Provavelmente, quando vocês estiverem analisando, vocês vão saber logo identificar que é uma tela do período modernista, no caso, esse que nós vimos aqui, mais voltado para a primeira fase modernista, ok? Posso finalizar, né, Ju? Fazer os agradecimentos. Ana, deixa eu né? só lembrar para a galera que a gente deixem a presença de vocês, quem ainda não colocou, eu já vi que boa parte de vocês colocaram, né? E o código da nossa aula, para quem está assistindo pelo YouTube, vai precisar garantir sua presença depois, é 9AR03, ok? 9AR03. E aí, Ana, eu deixo com você, para você poder se despedir, agradecer aos meninos. Isso. Pois, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, tá? Não deixem de assistir às nossas aulas, façam as atividades, tá? Preparado com muito carinho. Esse material, esse slide, vocês vão receber também, vai ajudar vocês na hora de fazer as atividades, tá? E é sempre bom ter esse contato com vocês, mesmo que virtual, tá, gente? E até a próxima aula. Tchau!